A partida entre Ponte Preta e Velo Clube marcou a estreia da Macaca no Majestoso nesta temporada e o reencontro com a torcida em meio a dias conturbados nos bastidores do clube. A partida começou truncada, com embates físicos e troca de passes. Quem tentava chegar era a Macaca, enquanto o Galo Vermelho não se arriscava e chegava em bolas paradas, mas sem perigo. A primeira chance da Macaca veio nessa finalização de fora de Bruno Lopes, para a boa defesa do goleiro Marcelo Carné. Após a parada para a hidratação, a partida mudou e o Velo Clube se lançou ao ataque. Zé Mário ficou cara a cara com Diogo Silva, mas finalizou em cima do goleiro. Aos 27 minutos, os torcedores que vieram de Rio Claro viram o primeiro gol do Velo na temporada. No escanteio, Yainan levantou a bola na área e o capitão Marcelo subiu mais alto e cabeceou para o fundo do gol. Marcelo Capitão tem a 5 estampado na camisa. Pouco tempo mais tarde, quase o segundo. Após jogada de Silas, Yainan chutou forte no travessão e pingou no gramado. Ele pediu gol, mas após a revisão do VAR, a partida seguiu. O Galo Vermelho continuou arriscando e Inayan novamente chutou forte, mas para fora. A Ponte se lançou ao ataque, enquanto o Velo apostava no contra-ataque. Rodrigo Alves arrancou, quase perdeu a posse, mas ainda conseguiu finalizar. A bola parou na trave. Antes do intervalo, João Gabriel saiu de maca por uma lesão na coxa e desfalca a Macaca para a próxima partida. Na volta do intervalo, Marcelo Fernandes colocou mais 3 meninos da base. A Ponte voltou melhor e já quase deixou tudo igual, mas finalizou para fora. Pacheco também tentou, mas parou na defesa de Marcelo Carné. Sem conseguir criar oportunidades, a Macaca viu o Velo Clube apostar nos contra-ataques. E no último lance, Lucas Dunes saiu cara a cara, tentou cavar, mas finalizou para fora. Fim de jogo. Velo Clube 1, Ponte Preta 0. Que a gente está tentando, a gente está lutando e a gente não está conseguindo. E é até um pecado querer cobrar de algum menino desse aí. Subir desse jeito aí para jogar um campeonato paulista. De uma alta qualidade de uma alta cobrança. E a gente está sofrendo por causa de uma desorganização do clube. Que a gente que renovou o contrato, renovou achando que ia melhorar. Infelizmente não está melhorando nada. Então, assim, sinceramente, é um começo de campeonato decepcionante. Nada muda o que a gente está fazendo dentro de campo, que quem joga é nós. Então os culpados da derrota somos nós, jogadores. Só que o que foi passado para nós quando renovou o contrato e ficar aqui não era isso. O projeto era ser outro, era um projeto para Ponte Preta fazer um campeonato tranquilo. Com certeza está cansado, não só ele, todos estão cansados. Todos estão cansados. Foram muitas promessas e todas não cumpridas. É a verdade, gente, vocês sabem, eu não estou inventando nada aqui, eu não estou aqui para... Eu vim aqui para contar a verdade. No primeiro dia que eu sentei aqui, eu fui bem sério, bem autêntico e agora na alegria e na tristeza, estou aqui do mesmo jeito, não tem problema nenhum. Só que eles estão cansados, todos nós estamos cansados. Em um campeonato de tiro curto, esse resultado no Majestoso liga o sinal de alerta na Ponte Preta, que não soma nenhum ponto em 2 jogos. Já para o Velo Clube, essa vitória traz um alívio. Agora, com 4 pontos, o Galo Vermelho viaja para a capital paulista para enfrentar a Portuguesa no próximo sábado. Para nós é uma vitória muito especial, nos dá muita confiança para a sequência do campeonato. Acho que foi cirúrgica para a gente, é uma vitória que enche a gente de alegria, de confiança. E temos que seguir, né? Com os pés no chão a gente tem que seguir, porque ainda é um torneio muito difícil. Já em um duelo decisivo, a Ponte volta a campo no próximo sábado para enfrentar o Capivariano em Capivari.
Na Copinha, a Macaca foi eliminada pelo Cruzeiro na terceira fase. A partida terminou 3-0 para a Raposa. Os gols foram marcados por Gustavo Zago, Pablo e Miguel. Vamos acompanhar o que disse na Rádio Bandeirantes o Elvis. Elvis, capitão, o que você tem a dizer para a torcida Ponte Pretana vendo essa situação? A Macaca não consegue registrar os novos contratados e a Ponte Preta infelizmente, a segunda derrota no Campeonato Paulista, campeonato que tem apenas 8 rodadas na primeira fase. É uma vergonha que está acontecendo. Porque no futebol a gente paga por falar, mas eu vou ter que falar dessa vez. Que a gente está tentando, a gente está lutando e a gente não está conseguindo. E é até um pecado querer cobrar de algum menino desse aí. Subir desse jeito aí para jogar um campeonato paulista. De uma alta qualidade de uma alta cobrança. E a gente está sofrendo por causa de uma desorganização do clube. Que a gente que renovou o contrato, renovou achando que ia melhorar. Infelizmente não está melhorando nada. Então, assim, sinceramente, é um começo de campeonato decepcionante. Nada muda o que a gente está fazendo dentro de campo, que quem joga é nós. Então os culpados da derrota somos nós, jogadores. Só que o que foi passado para nós quando renovou o contrato e ficar aqui não era isso. O projeto era ser outro, era um projeto para Ponte Preta fazer um campeonato tranquilo. Tanto é que as contratações que chegaram são ótimos jogadores, que como eu posso dizer, ia ajudar muito a nossa equipe, ia criar corpo, e aí sim poder lançar a molecada que tem muita qualidade, mas é até um pecado entrar aí o tanto de moleque que entrou e a gente cobrar deles. Tem que cobrar de mim, do Rodrigo, do Diogo, dos mais experientes, mas tem que cobrar a diretoria também, porque passou da hora de registrar os caras que estão aqui treinando. A gente se apresentou dia 8, teve até dia 8 para resolver, não foi resolvido. Aí agora é muito fácil culpar o Elvis, né? Então assim, chega também. Chega, o ano passado foi tudo errado, a gente foi campeão. Mas chega, no futebol não é assim que se faz futebol. Entendeu? E outra, se quiser também me mandar embora, que me mande embora. Porque eu tô falando a verdade. Ou a Ponte Preta acorde melhor e pare de dar desculpa, pare de ficar conversando. Entendeu? A gente precisa melhorar. A Ponte Preta é um time grande. A gente quer voltar a Ponte Preta no cenário nacional que ela merece. Mas desse jeito aí é fácil culpar o Elvis, né? Porque depois cair no Paulistão, a culpa é do Elvis. Entendeu? Aí desse jeito não dá. Não tem como. Chegou no limite? Não é chegou no limite. Eu fiquei pensando que ia melhorar. Sinceramente, eu acreditei. Só que talvez eu tenha errado. Talvez eu vou ter que rever muita coisa. Tentei ser de grupo, tentei ajudar da melhor maneira possível. Desde quando eu tô aqui, ninguém vai poder falar um A de mim se eu sair amanhã. Só que assim, tem que dar um basta. Tem que registrar os jogadores, a gente precisa urgente dos jogadores. E aí sim, poder cobrar todo mundo como que é de direito. Porque para cobrar tem que ter peças. Que é muito fácil querer cobrar a molecada, né? A molecada tá de parabéns. O que eles fizeram na Copa São Paulo lá. E também, mais isso ainda. Então assim, eles estão de parabéns, a molecada. Como o time do ano passado também tava. Então assim, ou dá um basta, ou manda o Elvis embora, faz alguma coisa. Porque assim, não tem condição de jogar bola desse jeito e depois querer culpar a gente. Porque o Campeonato Paulista, todo mundo sabia que era 8 jogos. Todo mundo sabia que é 1 mês e meio de campeonato. E o que foi passado para nós, que todo mundo ia estar registrado. A gente ia ter jogadores para jogar. E é como eu volto a dizer, desde quando eu tô aqui, eu gosto de assumir o que é parcela minha de culpa. Quem perdeu os jogos foi eu tô jogando. Mas o que foi passado para mim que não ia ser isso. Então assim, a minha parcela dentro do campo, eu não joguei porra nenhuma nenhum dos 2 jogos. Eu assumo. Agora o resto tem que assumir também, cada um a tua parcela, entendeu? Então assim, porque tem que parar de dar desculpa e agir. Ponte Preta não merece isso. E a gente também muito menos. Vocês podem dar um WO no campeonato? Hã? Não, WO não. Isso aí não tem nada a ver. A gente fez uma paralisação porque era necessário, porque estava todo mundo na gota d'água. Mas a gente, quando veio para cá, a gente falou que ia fazer um Paulista digno. E a gente vai fazer. Só que eu acho que essa entrevista minha hoje merece ser dita. Porque assim, eu acho que precisa registrar os jogadores urgente. Porque a gente não vai conseguir do jeito que tá. E depois a gente vai derrubar a Ponte Preta no Campeonato Paulista, que é muito importante pro clube. E o clube não merece isso. A sua curta esperança ainda de permanecer no clube se baseia no quê? Não, se baseava no que foi passado. Quando eu renovei o contrato, eu tive algumas propostas, escolhi ficar aqui. Gosto da Ponte Preta, não escondo de ninguém. É até contra a minha família. Minha família foi contra eu ficar aqui. E assim, eu tô escutando muita coisa, até da minha família. E eu acreditei, mas talvez eu errei. E eu sou ser humano também. E como eu tô dizendo, não é para tirar o mérito nós jogadores. A culpa dos jogos é nós jogadores. Só que a gente precisa dos jogadores registrados, a gente precisa arrumar a casa, a gente precisa fazer uma Ponte Preta forte. E é de fora para dentro primeiro, para depois organizar e aí sim a Ponte Preta voltar a ser o que é. Tá aí o Elvis, capitão, camisa 10 da Macaca, desabafando aí e fala sobre lesão também. É mais uma
mesma coisa que está acontecendo aqui. A gente está tendo que sacrificar todo mundo. Como eu falei, não vou dar desculpa. Quem perdeu o jogo foi nós jogadores. Mas não pode a Ponte Preta estar passando por isso. Ano passado a gente passou por situações aqui que foram surreais no futebol. O staff nosso também está sem receber. Então assim, porra, é muito fácil cobrar, é muito fácil falar. Só que assim, a gente tem que ver o lado do ser humano também. Infelizmente não está sendo. Como eu estou falando aqui, do fundo do meu coração, se tiver que me mandar embora amanhã porque eu estou dando essa entrevista, tá tranquilo. Eu saio com a cabeça erguida que eu fiz o meu melhor na Ponte Preta. E saio mesmo com a cabeça erguida. Porque assim, não existe que a gente está passando aqui porque quem ficou aqui acreditou que ia ser melhor do que o ano passado. E infelizmente não está. Eu gosto muito do presidente, respeito muito ele. Mas infelizmente a gente não está fazendo um bom trabalho fora de campo. E a gente está pagando aqui dentro. Então assim, volto a dizer, e quando vocês for publicar a matéria, publica a matéria direito. Os jogos, quem perdeu foi nós jogadores. E o maior culpado de perder os jogos foi eu, o capitão da Ponte Preta, Elvis, que joguei os 2 jogos 90 minutos. Agora fora de campo, que seja cobrado e que seja regularizado urgente. Todos do clube. Ninguém merece passar por isso. E se tiver que ser mandado embora, tá tudo bem. Respeito a Ponte Preta o resto da minha vida. Mas talvez chegou a hora de sair mesmo. Elvis, grande desabafo do capitão, camisa 10, citando, indignado com a situação da Ponte Preta, principal responsável, principal líder da Macaca dentro de campo. O Elvis desabafa aí no microfone da Rádio Bandeirantes. Entrevista no final do jogo, né? Depois que terminou a partida no gramado, ao repórter Pedro Piscinato. Declarações fortíssimas aí do Elvis. Eu não sei nem por onde começar. E o Marcelo Fernandes também foi bem... Começa pelo começo. Incisivo. Bom, sobre o jogo não tem muito o que acrescentar. O Primavera só não fez mais gols pela... Desculpa, o Velo não fez mais gols por inoperância em alguns lances dos seus atacantes, mas principalmente por causa do Diogo Silva. Ponte não jogou nada. E eu acho que o Elvis, ele está certo em tudo que ele falou. Mas principalmente esses garotos, eles devem ter a preservação por parte da torcida. Eles não têm culpa, eles estão sendo jogados aos leões dentro do campo para poder resolver um problema que a Ponte não tem time. Outra bombástica declaração é a história do Pacheco. O Pacheco está jogando há 2 partidas no sacrifício, porque não tem jogador. E o que vai acontecer agora? Não é desejo, tomara que não. O time não se preparou na pré-temporada. O que vai começar a acontecer? Contusão. Para quem não tem jogador, você perder um ou outro jogador, é trágico isso. Isso não pode continuar desta maneira. E hoje chegou a informação, isso tem que ser confirmado ainda, que tem alguns departamentos na Ponte que hoje entraram em greve. Eu não sei ao certo quais são. Segurança e cozinha. Então, a coisa não está fácil. E eu me enganei, Batista. Na posse do Dr. Torrano, eu interpretei que ele tinha um plano para resolver o problema. E não tinha. Aliás, eu me enganei. Só um detalhe importante. Não tinha um plano. E vamos fazer aqui rapidamente um exercício. Qual era o ano passado o grande objetivo da Ponte? Subir para a Série B. Essa coisa de não pagar salário, de ter transferban, está se arrastando desde quando? Desde a janela do ano passado. Então, a situação não está crítica hoje. Aí eu recebo a informação que a estratégia da Ponte para pagar ou resolver o transferban, ela está colocando como garantia verbas futuras. E no futuro, quem vai pagar a conta? Vai cair dinheiro do céu? Vai aparecer um mecenas para colocar um caminhão de dinheiro na Ponte? Só dá uma pesquisadinha, você que está em casa, torcedor da Ponte, nos times que já estão montados, que vão disputar a Série B. A Ponte não consegue disputar em nenhum momento com o que ela tem hoje para poder brigar no Campeonato Brasileiro da Série B. A situação é muito crítica, todo mundo sabe o que eu penso, não é? Agora, o capitão do time está dizendo que não acredita mais, infelizmente. Ô Batista, dia 30 de novembro, posse do Dr. Torrano, eu estava lá. Eu gostaria de repetir um trechinho do que ele disse no dia 30 de novembro para mim, na pergunta que eu fiz. Presidente, o que o senhor pode falar para o torcedor pontepretano que está acompanhando agora? Confie em mim que a Ponte vai ser um sucesso, como tem sido com esse presidente Marco Eberlin. Eu só queria complementar a respeito da situação financeira da Ponte. O senhor já tem uma ideia do que fazer para trazer dinheiro para a Ponte? Toda ideia
Tenho toda a ideia, todas as ideias eu tenho. Não vou dizer aqui agora porque questões óbvias. O problema é o seguinte, o imbróglio sempre tem uma causa. Eu preciso saber qual é a causa para resolver o imbróglio. Não dá para dizer como. Se o problema é financeiro, é um. Deve, não deve. Se o problema é trabalhista, é outro. É ou não é. Cada imbróglio é uma solução. Aí foi dia 30 de novembro do ano passado. A ponte só piorou de lá para cá. É claro que ele acabou de assumir, mas qual é o plano? Qual que é a situação financeira da ponte? Não dá mais para continuar nesse tipo de situação. Os funcionários precisam receber de todos os departamentos, os jogadores precisam receber, tem família. Os jogadores da base, os funcionários da base também tá tudo atrasado. E a gente vê que o reflexo é dentro de campo. E o torcedor tem razão em cobrar. Tá todo mundo de saco cheio, os funcionários estão de saco cheio. O Elvis, principal líder, principal jogador do time, tá de saco cheio. Quando que a situação vai resolver? Quando que ela vai ser resolvida? Qual que é o plano? A gente está aguardando, doutor Torrano, uma solução. Assumiu a ponte para resolver os problemas. Tem que resolver. O plano é que não havia plano. Simples assim. Não tem muito o que imaginar, olha, deu certo, deu errado. Não tinha plano. Era a continuidade do trabalho, trocam-se as cadeiras e a mesma situação permanece. Eu tenho certeza que a ponte não está pagando, não é porque não quer, é porque não consegue. Por inúmeros problemas, a gente pode ficar aqui discutindo 1h30. O fato é que todo mundo sabe, como lembrou o Elvis, que o Campeonato Paulista 1 mês e meio, não dá tempo. Aí vai a preparação, não acontece de maneira adequada, tem greve de jogadores, não consegue inscrever e o resultado é esse. Se não inscrever os jogadores, além do risco de contusões, o time provavelmente vai ser rebaixado. Olha, é importante que a gente coloque a situação da seguinte forma, dificuldade financeira, até usando como exemplo o mundo corporativo, empresas. Dificuldade financeira não é fracasso, é um sinal. Quem enfrenta de forma rápida vai conseguir corrigir. Quem nega, quebra. É assim no mundo corporativo. Então algumas providências precisam ser tomadas. A ponte já tomou algumas, né? Uma redução, inclusive em nota foi anunciado que seria feita uma redução de 30% nas despesas. Esse é um caminho importante. Do outro lado, tem que aumentar a receita de maneira bastante significativa. E também tem que pensar no seguinte: chega num determinado momento que é necessário se desfazer dos ativos. Ah, mas acontece que aí vai vender por um preço muito baixo. Tem que calçar as sandálias da humildade e ver que o momento é complicado. Você, de repente, tem que perder um dedo para poder garantir a mão, o corpo. Então a ponte tem jogadores, são jogadores importantes, que evidentemente tem valor de mercado, e aí ela tem que procurar os empresários, os caras que têm dinheiro, e resolver o problema imediato. Vende por um valor menor? Sim, vende por um valor menor, mas pelo menos você salva o momento. Existe inclusive um termo, né, em inglês, na economia, em empresas, que significa Louis Beck. O Louis Beck é nada mais, nada menos do que você vende e aluga. Uma empresa aí que tem uma frota de caminhões, está com dificuldade financeira, vende os caminhões para poder resolver o problema financeiro e aluga esses caminhões para continuar existindo. Então pega um jogador que está aí, vou citar um, pelo menos, vai. É o caso do Gé. O Gé tem mercado. Não está jogando nada, é verdade, mas ele tem mercado. Então vende
Teve uma época aí que o Santos estava interessado, mandou 4 milhões e o Marco Eberlin rejeitou. Achou que o valor era muito baixo. É o momento de reacender esta negociação. Pode até vender para algum empresário e o Jé continue jogando na Ponte, né? Jogando de maneira alugada. É o tal do Luiz Ibach. Eu não tenho aqui a solução. Se eu tivesse, encaminharia de graça para a Ponte Preta, porque ela faz parte aqui do nosso métier. São os times de Campinas e da região, que nós estamos aqui há muito tempo. Aliás, estou aqui desde 2002, neste mesmo prefixo, lutando pelo futebol de Campinas e da região. É apenas uma opinião, não é solução, mas é uma opinião, porque tem que resolver a situação urgentemente. A Ponte está aí, colocou nesta negociação verbas futuras. Aí o futuro, como é que vai ser resolvido? Não haverá futuro se não resolver o presente. Então é uma atitude inteligente, essa de colocar verbas futuras. Ah, mas e aí quando chegar lá o futuro? Mas se não resolver o presente, não vai ter futuro. Então ganha-se tempo, né? Ganha-se tempo para resolver a situação. Aí quando chegar lá vai ter que arrumar uma outra solução, mas pelo menos resolve o problema no momento. Não podemos deixar aqui de reconhecer a lisura da vitória, a qualidade do time do Pintado. O Velo Clube fez uma grande partida e parabéns ao Pintado e ao Velo pela vitória. E ganhou com sobra, poderia ter feito mais. Veja o último lance da partida, teve muito mais. O Diogo fez 2 grandes defesas, teve 2 bolas, uma no travessão e outra na trave. Tem até discussão se entrou ou não, mas eu acho que inteira não entrou mesmo, não é? Dominou o jogo, meio campo, transição rápida, time organizado. Parabéns. O Velo realmente, ó esse lance aí, a bola não entrou por um detalhe. Foi o último lance do jogo, né? Até o Pintado falou ontem aqui na tela da Band, que, quando eu questionei ele falou, ó, não jogo pra empatar não, vou jogar pra vencer. E venceu o jogo, o time dele tá muito bem treinado, parabéns pela vitória.